Por isso eu peço o Espírito Santo que venha sobre nós, que sopre sobre cada um de nós, que não permita que nenhuma obra do inimigo venha atrapalhar, venha impedir o que Deus deseja falar para nós hoje. Como tirar o mal do nosso meio, da nossa família. Nós precisamos aprender cada dia mais a lutar para podermos vencer. Quem está em Jesus já tem certeza da vitória, mas precisamos lutar em Jesus. Por isso pedimos ao Senhor que na sua misericórdia envie agora os seus anjos, cele a cada um de nós, faça o sinal da cruz na sua testa, cele os nossos pensamentos, Senhor, com teu Espírito, e expulsa dele todo pensamento ruim, negativo, todo julgamento, toda ira, toda raiva, toda amargura, todo pensamento de pessimismo, de falta de esperança. Sela, Senhor, os nossos lábios, para que possam proclamar somente as tuas bênçãos, mesmo nas dificuldades, e nós não possamos nos boicotar, amaldiçoando a nós mesmos, pois nossa palavra tem poder. Perdoai, Senhor, as palavras negativas que nós dissemos, que nenhuma delas possa interferir agora, possa ser uma abertura para o inimigo nos atacar. Sela, Senhor, o nosso coração e arranca dele todo sentimento, Jesus, que não vem de Ti. Que o Teu Espírito Santo exorcize do nosso coração toda sujeira, todo sentimento indigno de um filho de Deus, que no Evangelho de hoje nos manda amar até os inimigos. É difícil rezar pelos inimigos. Senhor, arranca do meu coração todo interdito. Que é interdito, irmão? É um empecilho para a graça de Deus. É algo que é do inimigo, que às vezes temos dentro do coração. Sentimentos de rancor, de ódio, ressentimento. Deixa o Senhor tirar agora, pois o Espírito Santo está agindo e socorrendo. E o Senhor derrama e ministra suas graças sobre nós, através dos santos anjos. O santo anjo da guarda aí está do seu lado, está próximo a você, acima de você, está ministrando essas graças agora sobre você, te protegendo e selando, expulsando todo o mal. Pelas chagas de Jesus, Pai, nós pedimos perdão de todos os nossos pecados. Não permita que eles sejam brecha, para que o inimigo consiga nos impedir de ouvir hoje a Tua palavra, que é palavra de vida, de salvação e de libertação. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E nós queremos começar essa meditação com a palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Eles responderam: crê no Senhor e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor e serás salvo, tu e a tua casa. É uma promessa de Deus, mas precisamos entender essa promessa de Deus. Como assim, irmão? Eu não posso forçar o meu marido a se salvar, forçar a minha esposa a se salvar. Eu vou contar para você alguns testemunhos muito fortes, e um deles eu posso contar porque o Roberto Tanus já colocou em público, e ele contou dele próprio, que se não fosse a esposa dele, ele iria para o inferno. Essa promessa de Deus é algo muito forte que deve mexer a nossa vida. Você não tem certeza se você vai salvar uma outra pessoa. Por quê? Porque essa pessoa precisa, no livre-arbítrio dela, se decidir se ela quer a salvação ou não. Mas quando alguém ama, reza e se sacrifica por alguém da sua família, gente, é quase impossível que essa pessoa resista a tanto amor. Porque Jesus já derramou todo o sangue por ela. Mas mesmo que ela resista ao amor de Jesus, se uma pessoa do lado dessa outra, do seu familiar, sacrifica a sua vida pela salvação da sua família, é quase impossível que essa pessoa resista à graça de Deus. Se uma pessoa é perseverante, como foi Santa Mônica, Deus faz um milagre, e um milagre incrível. Queria ver com as irmãs se já estaria pronto aqui para eu contar um dos testemunhos, porque a irmã Maria Raquel, na verdade, até já falou esse testemunho, mas eu acho importante de ouvirmos ele mais uma vez. Ele é bem curtinho,
para você entender o poder dessa promessa na nossa vida. Quem fala aqui é o Guilherme Fernando, que com muita alegria vem dar o seu testemunho, dizendo que no dia 17 de agosto, ele começou a assistir o Instituto Hesed com o Santo Rosário. Ele diz que começou a rezar, porque todos os dias, ele diz, quando eu chego na casa da minha mãe, ela está lá desde as 4:30 da manhã assistindo. E sempre eu chego na casa dela às 6 da manhã para deixar o meu filho, e sempre que eu chegava, ficava uns 15 minutos assistindo, e depois ia para o serviço junto com a minha esposa. Até que no dia 17, eu resolvi acordar cedo, fui para a sala e comecei a rezar com a minha esposa. Ele fala esposa, mas eles ainda não eram casados de fato diante de Deus. Porque ele diz, ela não era nem mesmo batizada. Por isso nunca fizemos questão de rezar juntos, mas sempre que eu rezava, eu pedia a Deus pela conversão dela. Ele diz, estamos juntos já há 7 anos. E quando casamos no civil, eu parei de frequentar a Santa Missa, me afastei do Senhor. Antigamente, eu tocava no grupo de oração, eu parei também, porque já que ela não era batizada, não poderia comungar, receber a Santa Eucaristia. E também eu não, porque não éramos casados na igreja. Então desisti de tudo. Mas no dia 17 de agosto, que eu comecei a assistir o Santo Rosário, o Terço da Misericórdia, meus irmãos, eu voltei para a missa. E sempre no Santo Rosário e no Terço da Misericórdia, eu pedia pela conversão da minha esposa e pela minha conversão também. E para a glória de Deus, no dia 21, meus irmãos, eu fui à igreja para abençoar uma imagem de Nossa Senhora. O padre abençoou a imagem, conversou comigo, pois eu não podia confessar, pois estava vivendo com ela sem ser casado na igreja. Mas ele disse aconselhou que a gente se casasse. Eu falei com ela para nos casarmos. Assim que eu saí da igreja, a primeira coisa que eu fiz foi falar com ela, como o padre indicou. Você poderia se casar comigo? E eu tive a melhor resposta da minha vida. Ela disse que sim, eu irei me batizar e casar com você, sim. Juro, meus irmãos, a alegria não cabia no meu coração naquele momento. E para a glória de Deus, no dia 4 de setembro, no sábado, ela já foi batizada. E como vocês sempre falam no Terço da Misericórdia, Deus realiza a graça muito melhor do que nós imaginamos. Já agora, no dia 23 de outubro, será o meu casamento. E junto com o casamento, ela irá fazer a primeira comunhão, a crisma e o casamento, tudo junto. Eu louvo e agradeço a Deus, agradeço ao Instituto Hesed, agradeço de todo o coração a todos vocês. Olha, vai casar no mesmo dia que a minha irmã casou com um homem chamado Rafael. O dia de São Rafael é o dia seguinte. O anjo que é do sacramento do matrimônio, que tem uma relação especial. Olha que sinal de Deus. Meus irmãos, vocês veem esse testemunho? A preocupação com a salvação da alma. Isso é o mais importante. Quando nós colocamos o tema, combatendo o mal na sua família, me diga se existe um mal pior na sua família do que uma das pessoas que você ama ir para o inferno. Não existe mal maior na face da terra do que alguém ir para o inferno. E esses guerreiros entenderam isso. Tomaram posse dessa palavra aqui, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, tu e tua família. Ele tinha deixado que o mundo o afastasse. Ele se afastou da Eucaristia, se afastou do seu serviço na igreja, se afastou de Deus. Mas agora, participando conosco, vê o fruto das suas orações, vê o fruto das orações do exército de São Miguel. Ele apenas ia deixar o filho e viu que a sua mãe estava desde 4:30 rezando. Falou, deve ser algo bom. Ficava ali uns 15 minutos e o Espírito Santo mexeu e ele e a esposa rezaram em casa o rosário de manhã, rezaram o Terço da Misericórdia e o milagre acontece, gente. Eu quero mostrar para você também um outro testemunho, que essa palavra é verdadeira. Crê e será salvo tu e tua casa. É um homem chamado Bruno Carnacchiola, um italiano. Esse homem era meio morno na sua fé. Na verdade, ele era indiferente a Deus.
E a sua esposa entendeu essa palavra. Entendeu que o nome Jesus significa Deus salva. E Jesus só veio a esse mundo para nos salvar. Nada tem sentido, como diz o Evangelho, se não nos salvarmos. Que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Gente, isso é muito forte. Essa mulher entendeu isso e começou a rezar pela conversão do seu esposo. E começou a rezar com muita fé, como muitos guerreiros têm rezado pela sua família, pela salvação da sua família. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo mostrou para ela um caminho, dentre muitos caminhos que Deus tem nos dado, de garantir a salvação da alma do seu esposo. Eu abro um parêntese aqui para dizer, quando Deus faz promessas, devemos nos agarrar às promessas de Deus, com todas as fibras do nosso coração, com todas as forças da nossa alma. E ela caiu no coração dela, a promessa das primeiras sextas-feiras do mês. Jesus prometeu a Santa Margarida Maria, quem fizer a comunhão reparadora das 9 primeiras sextas-feiras do mês, não vai perder a sua alma no inferno. Promessa de Jesus, aprovada pela igreja. E essa mulher disse, é isso, o meu esposo será salvo. E ela pediu a ele, por favor, faça junto comigo a confissão e a comunhão, toda primeira sexta-feira do mês. Depois, se você decide se você quer continuar seguindo na igreja ou não. Mas eu só te peço isso, por amor a mim e por amor a Deus, faça isso. E esse homem ouviu. O coração da esposa conquistou o coração do esposo e ele fez de coração aberto. Se ele fosse tocado, ele continuaria, mas ele fez sinceramente as confissões, fez sinceramente a comunhão, buscando se ali era a verdade de Deus. Comungou, confessou durante 9 meses. Passou um tempo e ele mudou de trabalho. Quando ele muda de trabalho, ele começa a conviver com um homem que é protestante, adventista do 7º dia, que não acreditam na existência do inferno e não acreditam e dizem que a instituição papal é o anticristo na terra. Esse homem começou a ouvir toda aquela explicação bíblica de maneira deturpada, mas muito inteligente, e criou ódio à Igreja Católica. Criou ódio ao Papa, ele queria matar o Papa Pio XII. Ele separou um punhal, porque ele iria encontrar com Pio XII no Vaticano, no meio da multidão, e ele queria matá-lo, porque ele pensava que ia fazer um bem para a humanidade. Meus irmãos, esse homem começou a estudar a Bíblia para combater a Virgem Maria, para dizer que ela não era imaculada, para dizer que ela não era sempre virgem, para dizer que ela não subiu aos céus coisa nenhuma. Combater os dogmas marianos. Esse homem foi tomado por essa contradição, por essa heresia dos adventistas do 7º dia. O que aconteceu? Quando esse homem levou os filhos para passear num lugar sagrado, que infelizmente aqueles jardins estavam tomados pela criminalidade, por coisas ruins, onde a tradição nos ensina que São Paulo, Trefontane, onde São Paulo morreu e a sua cabeça por 3 vezes bateu no chão e ali milagrosamente depois surgiram 3 fontes. Esse lugar estava como que abandonado, profanado. E ele estava lá com seus filhos, próximo ali naqueles jardins, e os seus filhos jogaram uma bola, brincando de bola, jogaram longe a bola. 3 filhos. Quando ele foi atrás da bola, um filho foi atrás da bola e não voltou. Ele gritou e chamou e o filho não veio, e ele foi com os outros 2 filhos para procurar a bola e procurar o filho. Entrou num lugar como que uma gruta, e quando ele entrou lá, o seu filho estava estático, olhando para uma direção, olhando para frente. Outro filho dele se aproximou e também viu alguma coisa e ficou estático. Depois o 3º filho, e ele começou a se assustar, e já que ele era crente, ele começou a achar que era coisa do diabo e começou a mandar o diabo embora, em nome de Jesus, começou a se assustar com aquela situação, até que ele foi se aproximar dos filhos para tirá-los daquela forma estática, e ele também viu a Virgem Maria, segurando uma Bíblia na sua mão, Nossa Senhora da Revelação, ela vai dizer, chegou o tempo de dar um basta e de você voltar para o redil de nosso Senhor Jesus Cristo.
Nossa Senhora disse a ele: porque por causa da tua esposa, que te levou a fazer a devoção do coração de Jesus das 9 primeiras sextas-feiras, eu estou aqui aparecendo para você, porque Jesus é fiel às suas promessas, e se Ele prometeu a salvação, eu vim aqui trazer a verdade, que é meu filho, e ela com a Sagrada Escritura na mão, veio trazer a verdade da salvação, veio cumprir a promessa de Jesus. Esse homem teve uma experiência profunda, não só com a Mãe de Deus, mas com toda a verdade da Sagrada Escritura, teve uma conversão fabulosa, graças à preocupação da sua esposa com a salvação da sua alma. Ele que queria matar Pio XII, tinha um punhal para isso. Depois ele encontrou com Pio XII, abraçou-se com ele, que depois reconheceu essa aparição de Nossa Senhora da Revelação, ou em algumas traduções, sinônimo, Nossa Senhora do Apocalipse, uma imagem de Nossa Senhora verde, muito bonita, e este homem se salvou, graças à oração da sua esposa. E eu dizia para vocês que eu tenho um testemunho muito forte do Roberto Tanús. Ele dizia hoje para a gente, e eu assustava de ouvir ele falando isso. Jesus revelou a ele que ele iria se condenar ao inferno se não fosse a sua esposa. O Roberto Tanús contava que realmente ele é um homem que tem uma vida, uma espiritualidade, um dom místico que Deus o deu. São dons que Deus deu a algumas pessoas de ver e de ter experiências mais palpáveis com o mundo espiritual. E num determinado momento na sua casa, ele teve uma visão de São Frei Pio, que rezava sobre ele sentiu e ele viu, e ali ele chorou muito, e São Frei Pio disse que ele o escolheu, que ele era um escolhido de Deus, um eleito, que tinha uma grande missão. A sua esposa viu ele em prantos daquela forma, e ele contou tudo para ela, e diz: então por que você não pede a ele, a São Frei Pio, para ir em San Giovanni Rotondo? E eles pediram essa graça. Pouco tempo depois chegou um convite de um grupo querendo que ele fosse pregando junto, sendo como que um diretor espiritual, como que um acompanhador daquele grupo para San Giovanni Rotondo sem pagar nada, com todo o custo já pago. E ele, claro, viu ali o sinal de Deus e foi. Quando ele foi, chegaram lá e muito feliz, mas fizeram um erro na questão das hospedagens, e naquele hotel não tinha um espaço para ele e para a esposa. Então falaram para ele, muito constrangidos: Roberto, não tinha um lugar para você ficar, só sobrou a suíte presidencial, você aceita? Ele diz: né, fazer o quê? A gente aceita. E ele ficou, gente, numa suíte linda, belíssima, imensa, lá em San Giovanni Rotondo, bem de frente para o hospital Alívio do Sofrimento, que o Padre Pio fez. E ali, naquele lugar, quando eles foram dormir, às 3 horas da manhã, ele teve uma experiência. Ele acordou com um vento muito forte, e nessa suíte presidencial existia um quarto grande, mas um espaço vazio grande, como se fosse uma espécie de sala, e ele teve uma visão como nunca antes na sua vida. Ele viu um redemoinho tão forte, que vinha de cima, ia diminuindo, e como se abrisse um grande buraco no chão, e nesse buraco que abria no chão, ele via um abismo imenso, e ele via as almas sendo tomadas por esse rodamuinho. Gente, ele vendo essas almas, ele dizia que eram almas, não são corpos, mas são almas na aparência corpórea. Ele disse: almas disformes, com o corpo todo. Ele disse que entendeu a passagem bíblica que São Paulo diz: existe um corpo, um corpo material, e existe um corpo espiritual. Ele viu ali as pessoas como que totalmente deformadas, o braço no lugar da perna, um braço saindo de partes do corpo, todos deformados. E ele via órgãos genitais na cabeça, tudo deformado conforme o pecado e a deformação da alma da pessoa. Assim que eles chegavam naquele redemoinho, que fala, né? Eu falei rodamuinho, né? Assim que as pessoas chegavam, se deformavam totalmente e ficavam conforme o seu pecado. As pessoas chegavam com uma luz, que era a luz ainda do batismo de Filho de Deus, e aquela luz ficava e a pessoa virava treva, e começava a cair naquilo ali, uma coisa que ele ficou apavorado.
E na hora que ele viu isso, ele começou a chorar e começou a rezar. Quando ele viu uma alma chegando ali naquele redemoinho, ele começou a rezar: Senhor, não deixa essa alma cair no inferno, não deixa. E quando a alma passava, como que espiritualmente ele segurava, e ele começou a ser arrastado fisicamente, para girar ali e cair naquele abismo. Na hora que ele sentiu sendo arrastado, ele segurou na mão da sua esposa e gritou o nome dela. Na hora que ele gritou o nome dela, ela acordou, ela chegou a ver ainda o final desse redemoinho, né? E logo depois tudo cessou. Ele depois ficou muito tempo chorando, muito impressionado com aquilo, com a realidade do inferno, que não é brincadeira, que é coisa muito séria. Os santos tiveram experiências. Eu sei que existe hoje muita heresia dentro da igreja, dizendo que o inferno existe sim, mas ninguém vai para lá não. Gente, isso é mentira. Isso é dizer que Jesus é mentiroso, é dizer que a doutrina da igreja de 2000 anos é mentirosa, é dizer que os santos são mentirosos. Esse modernismo dentro da igreja é muito perigoso. Se ninguém vai para o inferno, não teria sentido o sofrimento. As criancinhas em Fátima que sofreram tanto para salvar as almas, Deus deu a liberdade. E o Roberto viu ali muitas pessoas caindo, como disse Nossa Senhora, muitas almas vão para o inferno, porque não há quem reze e se sacrifique. Gente, isso é muito sério. Cuidado se você está vivendo uma vida dupla, comungando em pecado mortal. Cuidado se você está vivendo de fachada. Depois dessa vida existe uma prestação de contas, e Deus respeita a nossa liberdade. E nós podemos perder a nossa alma para sempre. Deus sempre dá muitos avisos. Deus quer salvar a todos. Mas Romanos 3 e Romanos 2 vai dizer: sem arrependimento não existe perdão de Deus. Sem contrição não existe salvação. Até mesmo aquele ladrão que fez o mal durante toda a sua vida, ele teve arrependimento verdadeiro. Não deixa para a última hora, porque pode não dar tempo. Jesus diz: eis que eu virei como um ladrão de noite. Estejam atentos e vigilantes. O Roberto teve essa experiência tão forte, e às vezes a gente está rezando tanto pelo Brasil, e é para rezar mesmo. Mas será? Imagina só, tem coisas que estão acontecendo no Brasil que nos trazem raiva, indignação por causa dessas injustiças. Vamos dizer que o Senhor Deus, na sua bondade, conceda ao Brasil uma estabilidade econômica, política, social, uma igualdade social. Todas as injustiças que estão acontecendo acabam, as pessoas que estão fazendo coisas erradas no Brasil sejam afastadas. Vamos dizer que isso aconteceu de hoje para amanhã. Mas aí o brasileiro continua vivendo o adultério, continua vivendo a fornicação, que é o sexo sem se casar, continua vivendo os namoros que levam para o pecado mortal, que leva para o inferno, continua vivendo como católico que vive o contraceptivo, continua vivendo pecado, vida dupla, vida de mentira, continua caminhando para o inferno. Eu não quero um Brasil que seja justo, maravilhoso, todo mundo com dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, e indo todo mundo para o inferno. Deus está esperando a conversão de um povo, para poder, claro que a gente quer que não seja pela forma mais dolorosa, a gente quer justiça no nosso Brasil, mas para que Deus possa dar um Brasil justo, é preciso que eu seja justo. Uma vez, eu já contei isso há algum tempo atrás, uma vez eu vi um vídeo no YouTube, e esse vídeo, um teste de fidelidade. Existem muitos, né? Mas esse homem ele fazia uma cena, fingia que ele guardava R$50 no seu bolso, no bolso de trás, e a câmera gravando. Escondia o rosto da pessoa que pegava o dinheiro para que não comprometesse a pessoa. Mas aí quando caía o dinheiro no chão, as pessoas olhavam que o dinheiro caiu, olhava para um lado, olhava para o outro, pegava o dinheiro e ia para outra direção. Não chamava ele para devolver o dinheiro que ele deixou cair. E várias pessoas, todas elas pegavam o dinheiro e iam embora. Até que ele fez na frente de um mendigo. O mendigo pegou o dinheiro no chão e disse: ei, Senhor, você deixou cair aqui o dinheiro.
Ele disse, pode ficar para você. Não, é seu. Ele disse, você foi o único honesto que eu achei, pode ficar para você. Você precisa dele mais do que eu. E no final esse rapaz fez uma reflexão. Como é que nós queremos governantes, políticos justos, se o povo não é justo? Gente, que coisa terrível foi esse teste. Foi um termômetro de como anda o coração do brasileiro. Ao menos nós que somos cristãos, sal da terra e luz do mundo, precisamos ser essa luz, sacrificar para ser honestos. Será que na sua empresa você é honesto? Não, o governo é ladrão, eu vou roubar o governo. Será que na sua conta de luz você não coloca um gato puxando a energia do governo, dizendo o governo é ladrão, eu vou roubar o governo? Adultera ali a conta de água, o relógio de água, para pagar menos. É difícil ser honesto, mas a porta estreita tem a recompensa grande. O Brasil só será mudado se nós entendermos que o mal que deve ser tirado da nossa família, em primeiro lugar, é a perdição eterna dos nossos. Nós precisamos lutar pela salvação da nossa família, gente. Nada vale a pena se não salvar a alma. E olha só, se acima de tudo é a salvação, existe uma passagem na Sagrada Escritura, eu não vou abrir agora para você, não lembro se é a primeira carta de São Pedro ou segunda carta de São Pedro, que vai dizer que quando Deus mandou o dilúvio, a maioria daquelas pessoas se salvaram. Vocês sabiam disso? Deus não queria mandar o dilúvio. Teve o seu coração ferido de íntima dor, diz o livro do Gênesis. Pelos pecados o povo estava totalmente corrompido, maldades, pecados na castidade, na honestidade, uma corrupção tremenda. E Deus precisou lavar a humanidade, purificar. Deus não queria que fosse daquele modo. A carta de São Pedro vai dizer que Jesus, quando morreu, desceu à mansão dos mortos. E ali, muitos daqueles que no tempo do dilúvio foram rebeldes, se converteram na hora do sofrimento e se salvaram. E por isso Jesus pôde levá-los para o céu. Claro que não todos, porque o Senhor não força, se converte quem quer. Mas muitas vezes, por causa do castigo, muitas pessoas se arrependem. Dói no coração de Deus ver o sofrimento que a humanidade está. Mas vai doer muito mais ver a humanidade ir toda para o inferno. Quando você era pequeno, provavelmente, em algum momento você ganhou alguns tapinhas do seu pai ou da sua mãe. Infeliz da criança que nunca levou uma surrazinha do pai ou da mãe, não é? Pois é. Imagina a criancinha que quer colocar o garfinho ali na tomada. Aí o pai diz assim, saia daí, menino. A criança olha desconfiada, aí o pai tira a criança dali, ou a mãe. Aí depois a criança vai de novo. Se o pai vê aquilo de novo, já grita mais forte, né? Para a criança ter medo de se aproximar. Se uma terceira vez a criança não quer mudar, com certeza qualquer pai e mãe que tem um mínimo de amor pelo seu filho, vai dar um bom tapa na mãozinha da criança. Ela vai chorar, vai espernear, não vai querer vir para o seu colo mais, um bom tempo, mas depois, quando crescer, ela vai te agradecer e vai fazer a mesma coisa com os filhos dela. Por quê? Porque você salvou a vida dela, dando um tapa na mão dela. Uma vez eu vi uma criancinha querendo colocar o dedinho na tomada. Sabe o que aconteceu? Eu disse, esqueci o nome dela. Fulaninha, não coloque o dedo aí. E eu só brincava com ela, sorria, fazia carinho, ela gostava de mim. Quando eu falei isso, ela olhou para mim, fez uma carinha de choro. Não queria mais vir para o meu colo, não queria mais brincar comigo, não queria, mas também não chegava mais perto da tomada. Gente, Deus não queria dar um tapa no seu filho, mas é preferível dar um tapa no filho do que ver o filho morrer eletrocutado. O que essa comparação te diz? Quando te dizem se Deus castiga ou não castiga, se você entende castigo como vingança de um Deus aterrorizante que quer descontar a raiva dele em você, Deus não castiga de jeito nenhum. Mas se você entende que o castigo de Deus é medicinal, é salvador, é preventivo, é amor, Deus castiga sim, está na Bíblia. Deus castiga quem ama, Hebreus 12 ou 13, não me recordo. Deus corrige e castiga aquele que ama. E tem algum santo que diz que o maior castigo de Deus é quando Ele não te corrige mais, porque Ele viu que você obstinou para ir para a perdição. É o pior castigo que Deus pode te dar e não te castigar.
Por isso, toma muito cuidado se você não está preocupado mais com o bem-estar de saúde, de emprego, de educação, de bom salário, da sua família, mais do que a salvação, como Santa Mônica pensava na salvação da sua família, como os santos pensavam na salvação da sua família, como a esposa do Roberto Tanús pensou na salvação dele, como a esposa desse Bruno Carnacchiola levou ele a fazer a devoção do Sagrado Coração. Salvação, salvação, salvação. Se o nosso tema hoje foi combatendo o mal na sua família, o maior mal que pode existir é a sua família estar em pecado mortal e ir para o inferno. Entenda que se você lutar contra esse mal, Jesus diz, busca o reino de Deus e todo o resto vai ser acrescentado. Nosso Senhor nos ama muito e Ele quer tirar todo esse mal da nossa casa. E eu renovo essa palavra, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Se você crê no Senhor, será salvo, tu e a tua casa. Quem crê, verá a glória de Deus acontecer. Assim o Senhor disse para Marta, quando seu irmão já estava morto, e Jesus diz, tira a pedra. Marta falou, Senhor, é impossível, ele já está podre, já é o 4º dia, Senhor. E Jesus disse, Marta, eu não te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus? E ela disse, eu creio, Senhor, tu és o Filho de Deus, tirem a pedra. Qual é a pedra do sepulcro na sua casa, que está prendendo os seus em um pecado mortal? Se tu crês, serás salvo tu e a tua casa. Se tu crês, tu verás a glória de Deus. E você está perseverando no terço do combate toda noite, no rosário de manhã, porque você crê. Mas o Espírito Santo está aprimorando o seu crer, a sua fé. Não basta acreditar em qualquer coisa, acreditar que eu vou conseguir um emprego, e Deus tem dado muitos empregos, que eu vou curar de câncer, e Deus tem curado. Deus tem feito milagres assustadores na sua misericórdia. Mas se não for para a salvação, que adianta ser curado? Que adianta o melhor emprego? Se tu crês, tu verás não somente milagres acontecerem na sua casa. Se tu creres, tu verás a salvação entrando na sua casa.